Bom dia, amigos e amigas, graça e paz. Mais uma vez é um prazer poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com vocês. Queria hoje fazer uma reflexão sobre o título Senhor, o Senhor do nosso futuro. Jesus é o Senhor do nosso futuro. Ele é aquele que nos guarda do mal e que nos provê o necessário para uma vida digna. É o Deus que tem nos abençoado e tem nos sustentado com as suas mãos. Graças a Deus por isso, porque o Senhor é o nosso pastor e não teremos falta de nada. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e seu aplicativo no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Vamos fazer uma reflexão acerca dessas inquietações que temos, no que diz respeito ao nosso sustento, ao nosso trabalho e a provisão quanto ao futuro. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então Jesus aqui está tratando de um tema muito recorrente, não apenas nos Evangelhos e no Novo Testamento, mas na Bíblia inteira, que é essa inquietação do homem quanto ao futuro e os perigos da avareza, da acumulação desproporcional, de uma preocupação desproporcional com a acumulação, porque nós sabemos muito bem que num mundo como o nosso, tudo que temos, e tudo que, basicamente quase tudo, o que alcança a nossa vista, de alguma forma foi adquirido e teve um preço no mercado. Veja, por exemplo, eu estou aqui com você fazendo essa live, estou aqui diante de um smartphone, isso é dinheiro. Esse meu laptop aqui, da mesma forma, dinheiro. O café da manhã que você vai tomar, se já não tomou, também é dinheiro. O teto que nos abriga, que me permite estar aqui com você, bem seguro e não ao relento e não ao sol, isso também é dinheiro. Então é o nosso sapato, a nossa roupa, a escola do nosso filho, os medicamentos que tomamos, as compras que fazemos no supermercado. Obviamente, o dinheiro ele é uma força, uma potestade das mais importantes no mundo, porque precisamos de dinheiro para viver e também de dinheiro até para morrer. Então é assim o funcionamento do mundo, essa é a engrenagem do planeta. E é exatamente por isso que nós podemos chegar ao engano e ilusão de que, tendo um bom depósito, tudo vai correr bem, porque afinal de contas, a máquina chamada planeta, ela é movida com esse combustível. Então, se temos acumulado, se o futuro está garantido do ponto de vista financeiro, felizes estaremos e amparados estaremos. Caso isso nos falte, então teremos uma baixa qualidade de vida e não teremos o direito de sorrir. Então essa é a lógica do mercado, do mundo. E não que queremos subestimar a importância disso. Eu, por exemplo, e alguns aqui que estão me ouvindo, eu não me sinto com vocação para viver franciscanamente. Quem não gosta do conforto, quem não gosta de viajar, de coisas boas, tudo isso custa dinheiro. E nós queremos, e o que vier da parte do Senhor vai ser muito bem-vindo. Mas o que nós queremos aqui pontuar
é esse aspecto, né, patológico da preocupação com o futuro do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, né? O que nos traz inquietação e essa noção, né, idealizada de que a riqueza ela vai trazer realmente uma segurança e uma felicidade, e ela não cumpre essa promessa. Então, um tema muito recorrente, de tempos em tempos, né, nós precisamos trazer à memória esses pontos tão importantes, né, sobre os quais Jesus investiu tanto tempo, né, boa parte das suas pregações, dos seus discursos, enfatizando, né, esse erro humano, né, em torno de superestimar, né, o papel das riquezas, né, e dos recursos financeiros na vida humana, o que traz ansiedade. Então, Jesus ele traz uma parábola. E essa parábola, se você ler no contexto em que ela foi proferida, você vai perceber que Jesus está tratando de um assunto que não tem muita relação com isso, com essa preocupação humana com as riquezas. Jesus, nos versículos imediatamente anteriores, ele começa a falar sobre o poder do Espírito Santo e a unção de Deus sobre a vida dos discípulos no seu testemunho. E nesse testemunho que os discípulos deveriam dar para o mundo, eles teriam a intrepidez e a capacitação e a eloquência para falar até diante de reis, né, e de governadores. Ele fala, naquele mesmo momento, vocês não precisam se preocupar com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo dará boca e sabedoria e ninguém vai resistir ao que vocês vão falar. Jesus estava no meio desse discurso, é o versículo 12, né, do capítulo 12. E aí chega um homem na multidão que joga uma bola fora do campo e põe Jesus para correr para atender essa, dizendo, ó Jesus, o meu irmão, ele não quer compartilhar a herança comigo, ordena que ele faça isso, que uma coisa tem a ver com a outra. E aí Jesus fala, homem, quem me constituiu entre vós como partidor ou juiz? Então Jesus ele já põe, né, em primeiro plano essa sua condição de que eu não sou um partidor de heranças, ou seja, não me envolva nessas questões, né, financeiras de disputa, né, como se eu tivesse que ser um realizador de caprichos humanos nessa área. Então Jesus já coloca que o seu papel no mundo não é esse que muitas pessoas têm, esse emprego que as pessoas têm dado a Jesus Cristo, o que é muito triste, né, e lamentável. É um Cristo que é simplesmente um fornecedor de riqueza das pessoas, desde que você cumpra o programa correto, desde que você faça as campanhas da maneira, né, e no tempo certo. Deus, uma vez pressionado, né, pela sua campanha, ele vai te abençoar e vai enriquecer você. Não, Deus nos dará todo o necessário para a vida digna, Deus nos abençoará, mas não existe nenhuma promessa no Evangelho de Jesus Cristo, no sentido de que, porque servimos a Deus, em algum momento da vida não vamos passar por dificuldades financeiras. Então Jesus já coloca isso, eu não sou partidor de herança, eu não sou juiz nessas questões. E mais que isso, Jesus identifica por trás da pergunta e nas entrelinhas da pergunta e dessa ansiedade daquele homem, a avareza. Isso é curioso, porque essa parábola que Jesus profere, que é acerca da avareza, é uma lição para um homem que ainda não teve acesso à riqueza e à avareza. Porque se você prestou atenção aqui na passagem, o homem ele se queixa da falta, né, de consideração do seu irmão em não compartilhar a herança que ele recebeu. Ordena para que o meu irmão compartilhe a riqueza, ou seja, ele não tinha, mas ao mesmo tempo estava ansioso. Então veja que a avareza ela não necessariamente está relacionada, né, à retenção de riquezas, ou seja, não é só quem tem algo, não é só apenas quem possui que é avarento. A própria idealização da riqueza ela pode se tornar uma avareza quando nós entendemos que existe um futuro brilhante e de felicidade se eu chegar lá.
né? Se eu obtiver essa ou aquela outra condição financeira, finalmente eu posso dizer para minha alma: descansa, come, bebe, regala-te, pois tem descanso para muitos dias. E isso foi, né, o primeiro erro daquele homem, né, da parábola. E Jesus já coloca: eu vejo a avareza no seu coração. Mas eu vou contar aqui uma história para você, para que você entenda que a vida do homem não consiste apenas nisso, né? Eu vou retirar a sua mente, né, e a centralidade da sua atenção nessa ideia de endeusamento, né, do mercado, das riquezas, das conquistas econômicas como algo que vai construir o seu futuro, e de fato você vai ser pleno apenas e somente se obtiver isso. Então Jesus ele constrói a história, uma parábola de um homem que, depois de uma colheita muito rica, né, e abundante, ele começa a pensar: o que é que eu faço agora? Eu consegui toda essa colheita, já sei, o sensato é que eu vá erguer celeiros para colher tudo isso, para armazenar toda essa riqueza, e aí eu posso dizer para a minha alma, para mim mesmo: descansa, come, bebe, regala-te, pois tens depósito para muitos anos. Falar assim para si mesmo: agora eu posso descansar. Agora, como diz aquela música, né, popular antiga, né, vou deitar numa rede preguiçosa, né, e só ouvir a sintonia de pardais, ficar tranquilo, porque agora o futuro está garantido. E aí vem, Jesus disse: mas aí naquela noite alguém fala: louco, hoje vão pedir a sua alma, e o que você tem guardado é para quem? Olha que interessante, Jesus chama este homem que teve uma colheita abundante e recolheu o trigo no celeiro e falou: agora eu posso descansar, como louco. O que na verdade entra em rota de colisão com a noção, né, humana do que é ser um empreendedor, porque nós chamaríamos este homem de empreendedor. É alguém que obteve com o seu próprio esforço. A Bíblia não trata, Jesus não trata a parábola como uma aquisição de uma maneira injusta ou iníqua. Ele tem o seu celeiro, ele tem a sua colheita, nada mais justo do que guardar isso e contemplar aquilo e falar: agora eu posso ter tranquilidade. Então Jesus chama ele de louco, nós chamaríamos de empreendedor. Então um homem deste, um homem dessa índole, nós chamaríamos de merecedor de ser estampado aí em alguma revista, né, como a Forbes, como Época Negócio, sei lá o que. Mas Jesus chama de louco, porque existem alguns erros básicos, né, na mentalidade, nessa lógica deste homem. No primeiro, ele entendia que a abundância, né, ela vai corresponder à duração da vida, que é um grande erro. Entender que se você tem muito, então naturalmente o futuro está garantido. Só que Jesus fala: não existe uma correspondência entre as duas coisas. É possível ter muito no celeiro, mas uma coisa tão óbvia, não ter a condição de desfrutar. Por quê? Porque a vida ela é imprevisível e curta. Hoje pedirão a tua alma, e o que tens guardado é para quem? Então, a duração dos bens, ela não corresponde à duração da vida. E Jesus traz esse insight, né, tão interessante, tão importante, né? Traz luz para uma questão óbvia que às vezes eu e você não conseguimos enxergar. Então, a epístola de Tiago, ela fala que é arrogância e prepotência humana nós falarmos: nós iremos para a cidade tal, lá passaremos o ano, negociaremos, teremos lucros. E aí ele fala: mas o que é a nossa vida, senão uma neblina que cedo passa e logo se dissipa? Antes de dizer isso, vocês deveriam falar: se Deus quiser, não apenas viveremos, como faremos isso e aquilo. Então o pressuposto para usufruir de qualquer coisa que o Senhor permita que tenhamos nessa terra é viver.
E a vida não está sob o controle humano. Nós não temos, por mais ansiedade que tenhamos, nós não conseguimos trazer um côvado a mais ao curso da nossa vida. Nós não podemos esticar o curso da nossa vida pela simples vontade, porque todos os nossos dias estão escritos no livro do Senhor, antes que nenhum deles houvesse, diz a palavra de Deus. Então tudo está determinado pelo Senhor, porque Ele é o Senhor do nosso futuro. Ele é o Senhor do nosso futuro. E aquele homem da parábola não entendia isso. E o homem que recebeu a lição pela parábola também não entendeu. Havia uma disputa familiar em torno da herança, né? E ele perdeu o sossego do seu coração, imaginando que aquilo colocaria, né, a sua vida num patamar de plenitude que ele não tinha. E essa é a grande, né, ilusão das riquezas. Então a vida ela é curta e imprevisível. Logo, a acumulação, se tivermos muito bem, eu quero, como diz o pastor Horácio, né, se você não quer a prosperidade, transfira a bênção para mim, quem não quer. Mas na realidade a gente tem que ter muito cuidado e sermos, né, vigilantes para que esse tipo de sentimento não se arraigue no nosso coração, né, e nos traga, né, essa fantasia de que podemos dizer para a nossa própria alma: come, descansa, bebe, regala-te, pois tens depósito para muitos anos. Essa condição de felicidade, de tranquilidade pelo depósito, pelo armazém, ela não chega e nem é garantia de nada, porque também nós não sabemos os dias que nos restam. E isso é sabedoria. Está escrito no Salmo, né? Um dos Salmos: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance coração sábio. O que é contar os dias? É saber sobre a brevidade da vida. É entender que nós estamos aqui hoje e sem querer trazer aquele pensamento pessimista, negativo. Não, pelo contrário, isso deve trazer sabedoria, né, e alegria no coração. Os meus dias estão contados no livro do Senhor e Ele sabe sobre mim, né? Mas o que eu não posso é me tornar proprietário do futuro que eu não sei como vai se desenhar, né? É que sejamos senhores de um tempo que ainda não chegou, porque nós só podemos contar com um horizonte de tempo chamado hoje. Não é? O que passar disso, não é? Não vem de Deus. Por isso que o Tiago fala, né? Essas arrogantes pretensões, elas são de procedência maligna. Nós dizemos: se Deus quiser. Planejamos cuidadosamente, somos criteriosos, né? Às vezes o hoje é planejar o futuro, mas nunca vamos colocar isso como uma questão de vida ou morte, e muito menos como algo, né, do qual já nos apropriamos e já faz parte da nossa vida, quando na verdade não é, quando é apenas simples incerteza. Então, se Deus quiser, não apenas faremos isso ou aquilo se vivermos, mas o Senhor nos abençoará, se Ele assim o desejar. É essa lógica que rege a mente de um cristão. Saber que nós fazemos tudo aquilo que está na nossa competência, na nossa órbita, fazemos o dever de casa, mas na verdade a resposta certa só vem dos lábios do Senhor. Inclusive é um provérbio: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Faça os planos, não tem problema nenhum. Quem vai casar e que primeiro não planeja isso com alguns meses de antecedência, né? Quem vai fazer um concurso público e não se prepara, né, alguns meses ou até anos, né, para ser aprovado? Quem vai começar um empreendimento e primeiro não verifica se existe um capital de giro, se há um conhecimento mais aprofundado sobre o negócio, sobre o mercado, sobre o campo, né, onde aquela atividade vai ser desenvolvida? Tudo isso envolve planejamento, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então é de entregar esse caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais Ele fará. Agora, esse mais que Ele fará vai ser do jeito dele, do modo dele, porque Ele tem pensamentos de paz ao meu respeito. Então não é porque Deus não cumpriu, né, o que estava no meu cronograma, né, e na minha agenda, que Ele foi injusto. Pelo contrário, né? Muitas vezes
O não de Deus vem na forma de proteção. O não de Deus vem na forma de cuidado. O não de Deus tem a ver com uma proteção da nossa mente e do nosso coração, com coisas que, se infiltrando na nossa vida, poderia trazer prejuízo espiritual e nos afastar dele, né? Então Deus é bom e Ele é bom em todo o tempo. Então o primeiro erro desse homem é entender que se eu tenho muito, então eu tenho muito tempo para gozar da bênção. Mas a vida é curta, é imprevisível e ninguém sabe nada. Então nisso também reside, né, a loucura daquele homem. Então vamos entender isso. Outra insensatez, né, daquele homem é entender que a riqueza acaba sendo uma garantia de tranquilidade, né? Outra bobagem, porque é verdade que uma vida financeira próspera, ela resolve o problema relacionado ao próprio dinheiro. Tem um ditado que diz o seguinte, que o dinheiro não traz felicidade, mas pelo menos ele evita a infelicidade de não ter dinheiro. Isso é correto, porque com certeza ninguém quer ter uma vida apertada financeiramente, com dificuldade, né? Se tivermos recursos além do necessário, vai ser muito bom. Eu quero isso, todos nós queremos. Agora, dizer que necessariamente é uma causa, né, de tranquilidade, aí isso já é um passo muito grande. Não dá para dizer: descansa, come, bebe, regala-te, pois tens depósito para muitos anos. Esse é o erro, né, central dessa história. É quando você diz para si mesmo a tranquilidade, porque existe a abundância. Ou ainda que ela não seja atual, diz: haverá tranquilidade se eu tiver a abundância, que também é um erro, que é a idolatria daquele homem pela projeção da riqueza, a riqueza do futuro da qual ele queria se apropriar. Então, não é garantir tranquilidade. Se fosse assim, os ricos não teriam depressão, não teriam ideação suicida, não haveria vazio existencial, ausência de propósito no coração das pessoas que têm muito dinheiro, né? Isso é uma bobagem, não faz sentido. Às vezes é o contrário, né? É quando as riquezas entram que os problemas também chegam, né? Ele também vai trazendo uma série de dificuldades, de situações. O problema do dinheiro vai sendo resolvido, mas outras questões relacionadas à riqueza, né, também vai tendo às vezes um efeito devastador, como por exemplo o rompimento de relacionamentos familiares, né, por conta de disputa por herança. Essa história é antiga, todo mundo algum dia já ouviu ou presenciou, né, uma situação desse tipo, ou seja, um prejuízo muito grande nessa área com um ganho que muitas vezes não compensa, né? Perder a família, perder a amizade, perder a alegria, a preocupação com a manutenção daquilo, enfim. Então Jesus também traz isso, né? Achar que essa abundância é uma garantia de felicidade foi um problema, né, daquele homem da parábola. E Provérbios, eu até recomendo a leitura, trata de uma maneira... existem, na verdade, versículos e provérbios, né, de rodo sobre essa questão, né? Eu não consigo lembrar aqui de todos, né? Mas tem um versículo que diz o seguinte, né? É melhor a comida de hortaliças onde há paz do que uma casa onde há boi gordo e onde há discórdia, né? Então é melhor um pouco, né, havendo o temor do Senhor do que grande riqueza onde há inquietação. A palavra de Deus, ela coloca de forma muito clara que a tranquilidade não é resultado de uma vida financeira pujante, não necessariamente. E Jesus quer nos livrar, né, desse erro. Aliás, Jesus é o homem simples, né, que viveu de uma maneira simples e pôde falar de felicidade no Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte, na parte das bem-aventuranças, ele está falando de felicidade, como ser feliz. Bem-aventurados os que são assim, porque ele era feliz, né? E ele é aquele que também é detentor da paz, a paz que o mundo não pode receber, a paz que as pessoas não entendem,
mas ela é operada pelo Espírito Santo no seu coração, no nosso coração, independentemente do quanto temos, né? Quero registrar mais uma vez, eu não quero ser um mercador de ilusões nessa área. É evidente que a ausência, né, e a dificuldade financeira pode trazer muita ansiedade para mim, para você, para todos nós, né? Mas isso não pode nos definir como plenos. É isso que tem que ser colocado. E não podemos ter, né, essa ideia combatida por Jesus Cristo, pelas Escrituras, de que se tudo está bem nessa área, eu vou ser pleno, eu vou ser feliz, né? E eu cheguei lá, finalmente, cheguei no topo. Agora eu posso dizer para minha alma: descansa, bebe, come, regala-te. Isso é uma besteira, né? E faz muito mal para o coração, porque vai ser uma grande ilusão, né? E não seremos mais felizes, né? E mais plenos por conta disso. E outra, por último, né? Outra lição dessa parábola que me agrada muito, sempre me ensinou muito, né? Sempre recebi esses bons cascudos de Deus, né? Através dessa correção de Deus, né? Através dessa parábola, é que ele fala que o erro também consiste em procurar a prosperidade para o uso exclusivo, porque no final é a lição, a grande moral da história. Ele chama louco porque é aquele que é rico para si mesmo, mas não é rico para Deus. É rico para si mesmo, mas não é rico para Deus. É aquele que vê a riqueza como algo que precisa entrar na sua zona de influência e é seu exclusivamente, e não tem essa visão, né, de vazar a bênção que tem recebido de Deus para outras pessoas, né? Quer ser um abençoado, mas não quer ser um abençoador. E isso é muito ruim, foge, né, do propósito cristão. Eu até recomendo a vocês uma entrevista de um economista de Bangladesh. Ele é bengali. Quem nasce em Bangladesh é bengali. O nome dele é Mohammed Yunus. Você procure Yunus, Y-U-N-U-S, Y-U-N-U-S, Yunus. Aí você vai verificar, você pode dar uma procurada no YouTube, uma entrevista dele com o Jô Soares. Essa entrevista é uns 5 ou 6 anos. Logo, o programa do Jô Soares já estava acabando, acho que na última temporada. Mas é muito interessante. Esse homem, ele é chamado o banqueiro de Deus, o banqueiro dos pobres, porque ele viu a miséria, né, no seu país. Bangladesh é um país da Ásia, muito pobre. E ele, todo o conhecimento que ele tinha de economia, estudou no exterior, fez doutorado, não servia para aquela realidade, porque a economia pressupõe recursos, né, que vão ser aplicados e que vão girar. E a teoria dele, na verdade, não tinha nenhuma função naquele contexto de extrema miséria. E ele via que existiam alguns agiotas. E esses agiotas que exploravam as pessoas muito pobres. E eles estabeleciam juros diários de 10% por semana, 10% ao dia, né? As mulheres que precisavam de um dinheiro para comprar uma bijuteria, para tentar vender, para comprar o pão para a criança, para comprar o leite, né? E a ideia era vender dinheiro caro, né? Que é isso que os juros altos são, para depois se apropriar da casa da pessoa, né? Enfim, ter um escravo, né? E ele vê aquela situação e ele emprestou do próprio bolso 20 e poucos dólares para uma mulher, e ele iniciou um sistema de microcrédito, né? E resumindo, existe esse banco hoje, isso começou no início dos anos 80, existe esse banco em Bangladesh e também espalhado, né, pelo mundo, em que existe essa concessão de microcrédito para pessoas muito pobres que não podem oferecer nenhuma garantia. Isso é muito interessante porque ele começou o que se chama de negócio social. É um banco que não visa, né, o lucro, mas ele é autossustentável, porque na medida que ele empresta, ele também recebe de volta, mas muda a vida das pessoas através do microcrédito. Por que eu estou falando isso? Porque o dinheiro, ele é uma potestade, não é uma força, um instrumento poderoso no mundo, para o bem ou para o mal. E aquele homem, que foi inclusive
prêmio Nobel da Paz, o Muhammad Yunus, em 2006, 2005 mais ou menos, que ele foi o prêmio Nobel, ele mudou a vida das pessoas, né? Trouxe esperança, né? Empoderou as mulheres, porque a maioria dos empréstimos são concedidos às mulheres, mais de 90%. E aquilo houve uma transformação, porque ele utilizou uma potestade do mundo, né, para trazer bênção para as pessoas, com inteligência, com criatividade. Então, aquele homem, em contraste com o Muhammad Yunus, é aquele que viu o seu armazém cheio, mas não conseguiu enxergar as possibilidades de bênção para as pessoas, né? Não conseguiu verificar além do seu próprio umbigo, né, as necessidades das pessoas, e não notou que a sua vida não comportaria o usufruto de tudo que ele acumulou, porque a vida é curta e incerta. Então, o que o Senhor quer de nós, é uma vida que é confiante absolutamente na provisão de Deus, não que dispensa de planejamento, não que vive irresponsavelmente, mas saber que Ele é o Senhor do nosso futuro, que Ele é o pastor da nossa vida e que nada vai nos faltar, que tudo que nós idealizamos como ponto de chegada financeiro, de aquisição, isso não vai trazer plenitude, isso é ilusão, não chegaremos lá. Também nos ensina que nós não devemos nos apropriar do futuro, porque ele ainda não chegou. O amanhã cuidará de si mesmo. Planejaremos o futuro sim, mas jamais vamos nos deixar, né, ser tomados pela arrogância de que já chegamos lá, isso é favas contadas, né, e tá tudo certo. Não, a palavra certa vem dos lábios do Senhor. Você pode fazer os seus planos, não é proibido. O coração do homem pode fazer planos, mas a palavra certa vem da boca do Senhor. Ele é que vai, em Cristo Jesus, dizer o sim e o amém. Graças a Deus por isso.